Urgente, PF na casa de governador. É isso mesmo. A Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira uma operação no Rio de Janeiro que teve como alvo o ex-governador Cláudio Castro. Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do político, situada em um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. A ofensiva acontece menos de 2 meses depois de Castro deixar o comando do Palácio Guanabara. O ex-governador renunciou ao cargo em 23 de março, um dia antes de o Tribunal Superior Eleitoral retomar o julgamento que confirmou sua inelegibilidade em razão de condenação por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Até agora, a Polícia Federal não divulgou detalhes oficiais sobre os fatos investigados, nem informou o foco específico da operação realizada nesta sexta-feira. Na cara de jornalistas da Globo News, Flávio mostra que o Banco Master é do PT. É isso mesmo. O senador Flávio Bolsonaro negou qualquer irregularidade em sua relação com o empresário Daniel Vorcaro e afirmou que sua participação no filme Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, se limitou à busca por investidores privados. Na cara dos jornalistas, Flávio mostrou que, não adianta, não vão conseguir colocar na mesma lama dos escândalos de corrupção do PT. O papel foi absolutamente buscar investidores, maluco. Porque eu não posso fazer como faz o Lula aqui, de buscar dinheiro da Lei Rouanet. Eu não posso pedir dinheiro na Embratur ou na prefeitura de Niterói para fazer um desfile de escola de samba em homenagem ao Lula. Vocês estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com meus empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não, acho que vocês agiram de boa fé. Como eu também fui buscar de boa fé. Qual é o interesse do Vorcaro em mim? Eu, como senador da República, na oposição, o governo não era mais o presidente Bolsonaro. Eu não tinha absolutamente nada a oferecer em troca para ele, como tem a oferecer os integrantes do governo Lula. E o mais engraçado de tudo isso é a hipocrisia, porque o Flávio ele falou muito bem. A Globo recebeu. O que incomoda mais até, Enio, e antes da gente jogar a terceira parte, eu queria levantar esse ponto para você. Primeiro, o que você achou dessa participação dele na Globo News, do Flávio Bolsonaro? E segundo, eu gostei. Eu vou ser bem sincero. Gostei, achei que foi franco, achei que foi direto, foi reto. E o que mais me escandaliza, por incrível que pareça, tá? E não é picuinha da minha parte, eu acho que você também, como uma pessoa que gosta de estudar o sistema e o sistema de justiça, é muito mais escandaloso o contrato do Daniel Vorcaro com a esposa do Moraes, e eu não vi todo esse alarde, esse fuzuê, Eu vi a notícia na imprensa e sempre era junto com Bolsonaro vai preso, era junto com o golpe continua sendo tratado, o inquérito agora exagerou um pouco, mas lembra, nessa época, quando o pessoal, a gente falava dos 129 milhões e todo mundo achava, agora o cara cai, agora não tem como o cara não cair. E o cara não caiu, Enio Viterbo. Marco, primeiro, sobre essa entrevista específica, né? Eu vi, primeiro ponto que eu achei que o Flávio acertou nessa questão. Eu vi muita gente criticando na internet, dizendo que ele não foi bem, dizendo que ele não deveria ter prestado essa entrevista, não deveria ter dado essa entrevista. Acho que, muito pelo contrário, acho que ele deveria ter dado essa entrevista. Era quase uma obrigação dele como candidato dar essa entrevista, esclarecer, né, deixar tudo ali às claras. Deu essa entrevista para a Globo News, que, infelizmente, ainda é uma referência no jornalismo brasileiro, mas eu acho que ele deu, na verdade, a entrevista para a Malu Gaspar, e, por acaso, a Malu Gaspar estava na Globo News. Um segundo ponto, que a Malu Gaspar também, mesma coisa, gente. Isso demonstra também um profissionalismo, né, da jornalista. Ela bateu muito no Moraes, e agora ela está batendo no Flávio. E aí, a gente também tem que destacar uma coisa sobre a própria Malu Gaspar. Ela estava sendo vítima de uma perseguição da esquerda, assim, inacreditável. Teve gente que queria que ela fosse presa por causa das matérias sobre o ministro Alexandre de Moraes. Só que agora, quando a matéria é contra o Flávio, aí tem gente batendo palma. Então, assim, primeiro destaque é isso, o profissionalismo ali que tem que ser elogiado mesmo da Malu Gaspar.
O segundo ponto que tem que ser criticado é a falta de profissionalismo dos outros jornalistas, com todo respeito. O Otávio Guedes, que é do Rio, a internet aqui está um pouco... Acho que é o programa aqui, mas eu estou ouvindo você perfeitamente, Marco. O Otávio Guedes chega a dizer, não, você estava falando com o Daniel Vorcaro num tom de malandragem, de submissão. Uma pessoa que é do Rio. Gente, no Rio de Janeiro, todo mundo se fala assim, meu irmão, não sei o quê, papapá. Todo mundo se fala assim. E como o Flávio disse, você fala isso com a pessoa mais simples e você fala assim com a maior autoridade. Claro, não no ambiente institucional, né? Eu não vou falar assim com o desembargador na hora da audiência, na hora da sessão e julgamento do TJRJ. Mas quando a gente sai dali, vamos dizer assim, estou numa confraternização com o desembargador. Se eu sou amigo do desembargador, eu vou chamar ele de meu irmão. Então, assim, é uma forma de se falar no Rio de Janeiro. E o Otávio Guedes colocou isso como se fosse uma espécie de submissão do Flávio, uma espécie de demonstração de uma proximidade maior entre o Flávio e o Vorcaro, que eu achei péssimo. Porque ele sabe que isso não é verdade. Sabe disso. E um outro ponto que a outra jornalista colocou, que eu esqueci o nome dela agora, mas que ela diz assim, senador, mas o Daniel Vorcaro, ele era enrolado com a justiça desde 2024. Só que essa mesma jornalista não teve esse posicionamento quando surgiam as mensagens do Moraes e do Daniel Vorcaro. Porque se sabia, eu não sabia, desculpa, Daniel Vorcaro, eu nem sabia da existência do Daniel Vorcaro antes disso tudo explodir. Mas se desde 2024 as pessoas já sabiam da relação entre Daniel Vorcaro e justiça, os rolos do Daniel Vorcaro, então como não criticar mais ainda o ministro Alexandre de Moraes por essa relação que ele teve, tanto pessoal, porque ele também tinha relação de ir na casa, de não sei o que, tal, quanto a relação profissional do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro. Então, assim, a entrevista, na minha concepção, foi boa. Aliás, uma coisa que tem que ser cobrado, e que eu gostaria que fosse feita. Cadê a entrevista agora do Toffoli e do Alexandre de Moraes com a Malu Gaspar e Companhia Limitada? Porque é muito fácil. O Flávio é candidato à presidência da República, teve envolvido no escândalo ontem e hoje já botou a cara. Isso achei assim, de muito bom tom. Agora, o Marco, desde quando a gente tem esse escândalo do ministro Alexandre de Moraes e quando que ele botou a cara para dar uma entrevista? Muito pelo contrário. As pessoas estão falando... Ele só fala sobre o golpe e a democracia do fácil, genocida. Né? É só isso. Aí é muito fácil. Aí eu também quero posicionamentos controlados ali durante a sessão do início da sessão do STF. Não é nem uma bancada que a gente pode botar um roda-viva com juristas que a gente bote ali no meio e pergunte por que você prendeu o morador de rua nesses processos aí. Não é nem isso, é só os ambientes controlados. Mas eu pergunto, o pessoal está puxando essa questão do posicionamento do Flávio, que eu acho correto, que tem que puxar mesmo, tem que esclarecer essa questão toda. Só que peço também para a imprensa, faça a mesma coisa com o ministro Alexandre de Moraes e com o ministro Dias Toffoli. Quantas notas o ministro Alexandre de Moraes soltou e que eram mentira? Sim. Ele fez a mesma... Gente, ele negou que ele tinha trocado mensagens com o Daniel Vorcaro, aí foi Malu Gaspar, não, essas mensagens estão aqui, ó, mensagens aqui sua com o Daniel Vorcaro. Ele negou que ele ia apagar essas mensagens, está aqui a mensagem que você apagou. Ele negou que ele fosse alvo de mensagens mais estranhas, né? Conseguiu bloquear, não sei o quê. Tentou fazer um jogo de cena ali. E a imprensa amiga toda foi nele. Não, mas o ministro negou, então é mentira. Aí agora, todo mundo esqueceu isso, esqueceu o Toffoli, esqueceu que tinha ministro da Justiça do governo Lula, que o filho tinha contrato com o Daniel Vorcaro, todo mundo esqueceu isso. E agora vamos puxar só a questão do Flávio. Mas nós não esquecemos meu amigo Enio. E vamos lá. Tem aqui a segunda matéria, meu querido Will. Vamos colocar do senador Carlos Viana. Meu novo pedido de CPMI para o Banco Master já está protocolado, pronto para que qualquer parlamentar possa assinar aqui em Brasília. E eu tenho certeza que você, que me acompanha, concorda comigo. Nós não podemos nos calar, nós temos que investigar toda essa história, colocar a limpo, trazer à tona os nomes envolvidos, quem quer que seja. Viram aí que tem gente da Polícia Federal sendo presa nessa história, tem mais políticos aparecendo e o acordão
que existia para que essa CPMI ficasse na gaveta não vai se sustentar se você me ajudar. Cobre do seu parlamentar. Pergunte a ele se ele já assinou o pedido que eu fiz dessa CPMI, se ele está participando. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não se cala. Bom dia, Adriles Jorge. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. A gente está comentando aqui a entrevista de ontem do Flávio Bolsonaro. Eu achei que ele deu uma ótima entrevista para a Globo News, delimitou bem a situação e, inclusive, ele chama a CPMI, a CPI do Banco Master. O Nicolas também levantou essa bola. E eu acho que o caminho é esse, né? O caminho é uma investigação parlamentar que o Supremo não deixa acontecer também. Por que o Supremo não deixa a CPI acontecer? O Supremo não deixa acontecer e os parlamentares lulopetistas não votam. É muito simples. Essa coisa, para mim, não tem confusão nenhuma. É claro que a proximidade com o Vorcaro é tóxica e por isso que o Flávio Bolsonaro falou que admitiu que omitiu essa proximidade, mas a proximidade era baseada numa dívida de 2024 em que Vorcaro se comprometeu a financiar parte do filme sobre o Bolsonaro. O Vorcaro, gente, distribuía, para deixar bem claro, dinheiro igual banana para político, para empresário, para, sei lá, influenciador, para chefe de dono de comunicação. Deu 160 milhões lá para o programa do Luciano Huck, na Rede Globo. Agora, ninguém fica fazendo uma investigação profunda a respeito, vamos ser sinceros, da origem do dinheiro dessas pessoas, de banqueiros ou de empresários que ficam financiando pessoas exatamente para estabelecer tentáculos de proximidade, de influência, de poder. Agora, o Vorcaro era isso e, eventualmente, se descobriu em finais de 2025 que era corrupto. Agora, o que o Flávio Bolsonaro ia fazer? Ia ligar pro Vorcaro e falar: ô ladrão, paga meu dinheiro aí. Ô ladrão, safado, sem vergonha, antes de ir pra cadeia, paga o que você me deve. Claro que ele não ia fazer isso. Você tem que ter uma diplomacia mínima. Se alguém te deve dinheiro, você vai xingar a pessoa? A questão que se coloca é muito simples. É exatamente esta. Agora, para saber quem se locupletou com essa corrupção, você tem que fazer uma CPI. É diferente você cobrar uma dívida de você receber dinheiro para fazer, por exemplo, lobby de um banqueiro corrupto, você ser um juiz encarregado de julgar esse banqueiro corrupto. É diferente de você cobrar uma dívida, de você, eventualmente, receber mesada, será, de 500 mil reais por mês, para fazer uma emenda parlamentar como senador, para você fazer, colocar interesses desse banqueiro corrupto. Isso é corrupção. Isso é corrupção. Então, é diferente de você receber dinheiro de um banqueiro corrupto para financiar seu resort, sendo que você é o juiz encarregado do julgamento desse banqueiro corrupto. Então, é bom fazer essa distinção e é bom que, eventualmente, se apure responsabilidades. Quem se locupletou, quem se entranhou na corrupção de Vorcaro, que, volto a dizer, distribuía dinheiro igual banana em toda a República nos últimos anos, entendeu? Agora, quem não quer fazer a CPI é exatamente a bancada lulopetista e de gente em situação de PSOL que tem lá na Câmara. Quem não quer fazer a CPI é o próprio Supremo, que está enredado até o talo. Juízes do Supremo estão entelados até o talo, com uma relação conspurcada com um banqueiro corrupto a quem deveriam julgar. Então é só iluminar as coisas. Se o Flávio tiver alguma coisa, que ele pague. Se o juiz tiver alguma coisa, que eles paguem. Todo mundo vai pagar. Agora, os fatos são muito claros. Cobrar dívida não é receber para fazer lobby de banqueiro corrupto. É simples assim. Muito bem. E eu acho que o ponto nevrálgico da questão toda é exatamente isso. Quando você tem a intenção comprar voto de um senador, não existe no plano das gravações e no mundo fenomênico hoje. Eu quero um voto seu para trancar a CPMI. E se isso escandaliza você, caro telespectador, comprar voto via escritório de esposa de ministro do Supremo, talvez não é um pouco pior, porque o voto do ministro do Supremo, Enio Viterbo, faz coisa julgada, prende, solta, enterra, cancela a multa bilionária, teve advogado que ganhou 300 milhões ali do acordo da JBS. Quanto será que o Toffoli ganhou? Será que foi uma moedinha de 30 milhões, 33 para o resort em Itaiaiá? Ou será que isso daí tem também operações no exterior que acontecem?
A gente só vai saber se a gente investigar. Agora, eles estão loucos para investigar o Flávio, vai ter um contrato de 129 milhões, tem o contrato, não tem o contrato do filme. Peguem o contrato do filme, peguem, mostrem, tudo bem. Mas aí que tá, qual que é a contrapartida do filme concreta? Difícil. Eu quero ter mais influência. É a mesma justificativa que ele usou pro Alexandre de Moraes. Mas aí que tá, fica muito claro. A contrapartida é lucro. Se o cara é produtor do filme, ele vai ter lucro. Muito claro, meu Deus do céu. Ué. Só que eu só queria dizer uma coisa, gente. Na minha concepção, foi um erro o Flávio não ter adiantado isso. Também acho. Claro, com certeza. O Flávio tinha que ter... Quando surgiu essa história com o ministro Alexandre de Moraes, o Flávio poderia ter dito isso, poderia ter adiantado isso. Isso ia ser, hoje, uma nota de rodapé. Mas, pelo fato de não ter falado nada, pelo fato de ter deixado isso, não sei, não ter dito isso, surgiu esse escândalo. E como vocês disseram aí, é uma questão que envolve o filme, os diálogos envolvem a contrapartida do filme, etc. e tal. Mas tinha que ter adiantado essa questão na campanha. Tinha que ter dito isso lá atrás. E agora, eu defendo o seguinte, eu defendo que além da CPI, ele tinha que chegar no Gonê e falar, olha, tá aqui, tá tudo aqui, tá na sua mão. Você quer fazer alguma coisa com isso aqui? Porque aí a gente vai poder cobrar, a gente já cobra, né? Dia sim, dia também, que o Gonê faça alguma coisa com o contrato lá da Viviane. Não faz nada, nunca fez até hoje. Mas aí a gente vai ter toda vamos dizer assim, a argumentação possível e imaginável, porque aí a gente tem uma pessoa que, de livre e espontânea vontade, apresentou tudo para o Ministério Público. Tá tudo aqui, tá extrato, tá contrato, tá tudo conversa, mas aí eu vou tudo aqui. Mas aí eu vou até... Vocês podem discordar, mas na minha concepção, eu vou entrar ele tinha que nesse fazer raciocínio. isso. Eu vou entrar no seu raciocínio e discordar do seguinte. Eu acho que para um Ministério Público encabeçado lá em Brasília, principalmente com as prerrogativas e competências atribuídas ao cargo de PGR, o Gonê, ele foi a escada, o levantador de tudo que o Supremo fez com a sociedade, com a liberdade de expressão. O Gonê é a mola propulsora de um regime revolucionário e despótico. Ele é parte integrante desse regime. Aí me parece um pouco ingênuo pelo seguinte, eu confio em instituições que deveriam ser reformadas, mas eu não confio em Paulo Gonê para fazer um trabalho sério. É a galera da pesca probatória, essa galera é a galera da confio, mas veja, o inquérito, a investigação não está com o ministro Alexandre de Moraes, a investigação está com o ministro André Mendonça. Não que o André Mendonça vá propositalmente, né, fazer alguma coisa a favor do Flávio. Mas eu confio muito mais no julgamento olha que sacanagem, mas peraí. Mas tem outra investigação contra o Eduardo, onde eles querem fazer a conexão entre Eduardo, Flávio, e agora vão colocar o Borcaro no meio disso para triangular, entendeu? Sim, tem, isso é verdade, de fato. Mas a investigação principal, essa de Borcaro e de Flávio Bolsonaro, teoricamente, essa ligação seria investigada, na minha concepção, dentro do inquérito que está com o ministro André Mendonça. Essa questão que você colocou aí agora, que é acessória, existe essa interpretação que, para chegar no Eduardo, que poderia, no pior dos casos, ser investigado em um inquérito lá, não sei se o ministro André Mendonça iria remeter isso. O Moraes chama competência. Existe essa possibilidade. E ganha no plenário. Só que a questão principal é com o André Mendonça. E, além disso, não é só uma questão jurídica, mas também existe a questão política, né, do Flávio ser um candidato à presidência da República e ele ter, vamos dizer assim, a oportunidade dele transferir a responsabilidade dele para a Justiça, para a Procuradoria-Geral da República. Porque se o Gonê fica parado, aí é com ele, aí é com o Gonê, né? Mais uma vez, fica parado, não faz nada. E aí o Flávio pode dizer, olha, eu entreguei tudo na mão do Gonê e o Ministério Público disse que não viu nada. Se o Gonê faz alguma coisa, dependendo do que ele faça, o Flávio tem toda a oportunidade de dizer, comigo fez desse modo, XYZ, mas o contrato lá com a esposa do ministro Alexandre de Moraes não fez nada. Não fez nada com o Toffoli também. Mais uma oportunidade. Mas a questão é a judicialização de algo que vai ser judicializado por gente que tem perseguido gente à direita. É muito simples essa equação. Então, essa desconfiança latente em relação ao judiciário, ainda que o inquérito esteja nas mãos do André Mendonça, como bem disse o Marco Antônio, o Alexandre de Moraes pode chamar a competência,
o Dias Toffoli pode chamar competência, o Gilmar Mendes pode chamar competência. Ou seja, quando você tem instituições que são aparelhadas por ideólogos e oportunistas de ocasião que querem perseguir e estão perseguindo um determinado grupo político, como é que você vai confiar nas instituições? A gente está num período tão obscuro, tão absurdamente obscuro na história da República Brasileira, que você não tem condições de confiar em juízes. E pior, a gente está vendo aí que o pai do Vorcaro foi preso, né, que era uma espécie de sicário 2, que constrangia e perseguia e achacava as pessoas. Dentro dessa operação do pai do sicário, você tem policial federal também, investigado, quase preso. Ou seja, você tem que investigar os investigadores. Você tem que julgar os julgadores, você tem que julgar os juízes. É uma coisa horrorosa. Quando você tem a politização da maneira mais sórdida possível nas instituições, você vai confiar em quem? Esse que é o problema. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.